Deus bem alto. Quem está pronto aqui para ouvir a palavra do Senhor? Amém? Glória a Deus. À medida que você vai se alimentar é à medida que você veio com a fome. Igreja, você não pode vir aqui cheio, você tem que vir vazio para sair cheio da presença de Deus. Amém? Você que entendeu, dá um glória a Deus bem alto aí. Pastor Diogo, dá um glória a Deus aí. Aplaude Jesus, igreja. A tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Porque a fama, que o dinheiro, que os prazeres, tua presença vale mais. Aleluias, glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Aleluias, glória a Deus. Hoje, dia das mães, dia alegre para alguns, triste para outros, mas todavia, entretanto, não é sobre uma comemoração ou sobre você focar nas suas emoções, mas é sobre você entender o que é que essa pessoa fez um dia na sua vida ou não fez. Hoje eu gostaria de falar sobre isso, se Deus permitir. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. Glória a Deus, aleluias. O capítulo é de número 1. Aleluias, louvado seja Deus. Atraídos pela tua presença, não nos deixe sem a tua. Vamos insistir nisso, atraídos pela sua presença, não nos deixe sem a tua presença. Tu és louvado, Senhor. Às vezes as pessoas elas confundem um pouco. Eu não vou na igreja hoje porque é dia das mães e é um dia muito triste para mim. E as pessoas precisam entender que não é sobre o dia ser da mãe, o dia é do Senhor. Amém? Porém as pessoas escolhem uma data no calendário e demarca ela. A ideia é para homenagear, mas o comércio, o mercado, a indústria, ele faz uma forma de ganhar dinheiro. Amém? Mas você precisa entender, você que tem a sua mãe ainda viva, você precisa entender que Dia das Mães tem que ser todos os dias. Não é sobre um dia ou uma data esporádica que você, nessa data, você resolve diminuir os atritos. Nessa data, você resolve perdoar por algumas coisas. Nessa data, você resolve engolir algumas coisas. Mas é sobre você ter uma maturidade para você vencer os 365 dias do ano. Amém? Quem achou aí capítulo 1, vai lá no verso 21. Prometo ser bem breve hoje. Amém? Porque é um assunto a qual eu preciso que você saia com um assunto de qualidade no seu coração. Eu não quero passar muita informação, mas eu quero passar uma informação necessária para você. Amém? Essa chave precisa ser virada hoje na sua vida. Talvez eu já preguei sobre esse tema algumas vezes com pequenas pinceladas, mas hoje eu quero ir mais a fundo. Amém? Você teve uma boa mãe? Para as mulheres eu pergunto, você é uma boa mãe? Aleluias, glória a Deus. Verso 21 do capítulo 1 de 1 Samuel, está escrito assim: Então, quando no ano seguinte, Eucana subiu novamente com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. 22. Ana, porém, não foi com eles, justificou ao marido: não irei antes que o menino seja desmamado. Então eu o levarei e será apresentado perante o Senhor, e ele morará ali para sempre. Replicou-lhe Eucana, seu marido: fazer o que parecer melhor.
fica aqui com o menino até que o desmames. Tão somente realize o Senhor a sua palavra. Assim, ficou ela em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequenino, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma medida de farinha com cerca de 20 quilos, e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino à presença de Eli. E ela lhe declarou: Ah, meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Naquela ocasião eu suplicava a Deus por esta criança, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por esse motivo, agora eu, de minha parte, o entrego ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Fala assim para a pessoa do lado: ó, o dia das mães. Mas Deus vai te pegar hoje. Aleluias, glória a Deus. Coloca a mão no teu coração aí para poder orar por ele. O que vai levar as pessoas ao inferno são 45 centímetros. Como assim 45 centímetros? É a distância entre o cérebro e o coração. As pessoas deixam a palavra chegar como informação, mas não deixam descer ao coração e transformá-las. É uma luta, é uma batalha, é um medo de se enfrentar, é um medo de se expor perante a Deus, é um medo de sofrer a transformação necessária e se machucar não confiando na proteção divina do Senhor. Meu Deus, nós queremos, Senhor, te entregar essa noite, Pai. Ora aí pelo seu coração, meu irmão e minha irmã. Ora aí, pede para Deus hoje te ajudar a você ultrapassar essa zona aí, ultrapassar esse limite posto por você mesmo como uma zona de segurança. Deus, eu apresento esse homem, apresento essa mulher, esse jovem, apresento, Senhor, essa adolescente, esse adolescente. Peço que o teu Espírito, Pai amado, venha ministrar os nossos corações e que venha haver nessa noite, Pai amado, um upgrade, Pai amado, que venha acontecer nessa noite, Pai amado, um avanço, um crescer, Pai amado. Mas se antes disso, Pai amado, algum deles fugiram da tua marreta, Pai amado, que hoje sejam despedaçados, que hoje sejam, Pai amado, quebrados, mas Tu, Senhor, nos conserta novamente, nos coloca na posição devida, a qual o Senhor gerenciou e criou por toda a eternidade para nós, Pai amado, mas nos faça participar dos Teus planos, dos Teus projetos, da Tua vida, dos Teus anseios, pelo nome de Jesus, amém. Podemos assentar, mas senta glorificando o Senhor aí. Deixa o Senhor, Ele canalizar hoje aquilo que Ele tem ministrado com você nos últimos dias. Porque Deus está sempre ministrando, você precisa entender. Deus está sempre falando, mas você sempre quer ouvi-lo. Chega um momento que você fala: isso aqui eu preciso de uma desvinculação. E eu sei que é difícil ouvir o Senhor, e além de ouvi-lo, obedecer. A gente percebe quando Jesus está no momento extremo da vida dele, ele precisa ir ali orar para ele poder obedecer ao Senhor. Ele não vai orar apenas para que Deus ele tenha uma outra alternativa, mas para que Deus o prepare. Às vezes nós pedimos a Deus algo necessário e pedimos a Deus que Ele nos coloque nos planos dEle para que nós possamos participar com louvor, mas quando chega nos dias difíceis, nós recuamos. E nós pedimos, a nossa oração agora não é de fortalecimento para que nós possamos permanecer dando fruto no centro da vontade de Deus, mas é para que Ele mude o caminho porque está árduo, é para que Ele transforme as pessoas próximas a nós, porque o impacto está sendo muito grande, a pancada está sendo muito dolorosa. E você precisa entender, as pessoas que mais nos transformam é aquelas que nós não conseguimos mudá-las. As pessoas que mais fazem nós crescermos são aquelas que não querem nos ouvir, são aquelas que não estão dispostas a passar as transformações necessárias.
Aleluia, glória a Deus. E você precisa entender isso de uma forma muito urgente. Pessoas são criadas e geradas para ter atrito uma com as outras. Às vezes por necessidade de se expor, às vezes por necessidade de dar a sua opinião, às vezes por necessidade de expressar a sua razão própria. Outras vezes por algumas dificuldades, outras vezes por marcas que traumatizaram ela na infância. Tem pessoas que, mesmo sendo adulta, tem uma criança perdida dentro delas. Tem uma criança que em alguma fase da vida dela, não sei, 4, 6, 5, 8 anos, foi machucada de algum jeito, de alguma maneira, talvez não se sentiu amada, talvez se sentiu rejeitada, talvez se sentiu agredida, ou talvez de fato foi agredida, talvez abusada, eu não sei. E foram criando ali vários personagens para ela poder sobreviver no meio da multidão, no meio de uma nação, no meio de pessoas que nunca pensaram nela com um amor genuíno, mas apenas sobrevivendo. E foi criando e gerando vários personagens, porque talvez foi muito rejeitado pelos vizinhos, porque a casa dela talvez foi a casa mais simples e passava necessidades lá. Talvez foi alguém muito rejeitado pelos familiares, porque o pai, a mãe, foi alguém que menos teve condições. E aquilo ali foi fazendo com que ela criasse uma película de proteção contra pessoas. Tem pessoas que falam assim: ninguém nunca, jamais me pisará em mim novamente. E por falta de ter deixado Deus curar aquilo no coração dela, ela passa a pisar. Aquele que era perseguido, agora passa a perseguir. Aquele que era caçado, agora passa a ser o caçador, como alguém que tem essa necessidade de colocar pessoas no devido lugar. Pessoas que não conseguem se expressar. Pessoas que são caladas. Tem pessoas que escolhem só uma pessoa para poder confiar. E essa pessoa que ela vai confiar é uma pessoa que ela tem total domínio sobre ela, para que ela nunca entre em uma zona de perigo. Como assim, pastor? Tem pessoas que resolveram escolher só uma pessoa. Ela resolveu escolher só uma pessoa. Nessa eu vou confiar. Porque essa pessoa que ela resolveu confiar, ela tem total domínio de manipulação sobre essa pessoa. Ela sabe que aquela pessoa não pisará fora de um limite que ela mesma estabeleceu. Sabe por que eu estou entrando nesse assunto? Porque quando nós olhamos a história de Ana, olhamos a história de Eli, a história de Samuel, a história dos filhos de Eli, nós nunca imaginamos o que foi que Samuel passou até chegar à fase de se tornar um juiz, um sacerdote, um profeta. Eu não sei qual era o tipo de bullying que Samuel sofria dentro da casa de Eli, por ele ser alguém que resolveu no íntimo do coração dele estabelecer o trono de Deus dentro de uma casa de pessoas desviadas, dentro de uma casa de pessoas fora do foco, pessoas que não estavam dispostas a estabelecer os princípios de Deus. Eu não sei se os irmãos, se os filhos de Eli viravam para ele e falavam: ei, quem é você? Nem sua mãe te suportou, deixou você aqui na porta do templo. Mas sabe onde está a diferença? A diferença está no período de 8 anos que Ana passou com Samuel. Ana não criou Samuel para ela. Ana criou Samuel para o Senhor Jesus. Ana não criou Samuel para ela, ela criou Samuel para Deus durante 8 anos, implantando o reino, implantando a justiça, implantando o amor. Só com esses princípios as pessoas conseguem passar as perseguições, as feridas que vão tentar te colocar no meio da estrada, no meio do caminho, não vai pegar em você quando você está debaixo da asa do Todo-Poderoso. Quando você está vestido a armadura de Deus, quando você está com o seu escudo, quando você está totalmente preparado para aquilo que Deus ele está fazendo, e você vai nele todos os dias para você poder se encher. Talvez você crie o seu filho para ser alguém que você não conseguiu ser um dia.
Talvez você quer criar o seu filho para ser um jogador de futebol. Talvez você quer criar o seu filho para ser um médico. Talvez você quer criar o seu filho para ser um professor, um engenheiro, eu não sei, um modelo, não sei. Mas você tem que entender que não é sobre os seus propósitos, mas é sobre o propósito de Deus. É sobre o que Deus tem estabelecido para cada pessoa no singular. Eu não sou uma continuação da minha mãe. Você não pode ser uma continuação dos seus pais. Você é o início de um projeto de Deus. Você é o início de um projeto de Deus. E quando você entender isso, você vai saber que não é sobre o controle paterno ou sobre um controle materno, mas é sobre um controle divino. É sobre o Espírito revelar a vontade dele no seu interior, no seu íntimo. Tem pessoas que dizem bem assim, aí eu congrego sozinho, eu não tenho um apoio da minha família, eu não tenho um apoio em casa. O apoio que você precisa é do Senhor Jesus, para você poder conseguir conquistá-los para Jesus. Conquistar eles para Jesus. E essa árvore vem de Deus. Esse fruto é de Deus, esse fruto é do Senhor Jesus. Satanás, ele sempre vai bater nessas necessidades. Satanás, ele sempre vai querer bater nessas necessidades que você tem sobre dizer que você está só. Você imagina o que é que Satanás ministrava sobre Samuel? Só que Ana ela era uma mulher que tinha visão. Ana vinha há anos sofrendo, pedindo ao Senhor, por favor, faz alguma coisa. Senhor, eu preciso de um filho. Senhor, eu quero um filho. Olha como o Penina me humilha. Olha como as pessoas me olham atravessado. Será que eu nasci só para sofrer? Enquanto Ana puxava a história para ela como protagonista, o Senhor não ouvia aquela oração, porque era oração egoísta. Era oração, se Deus ouvisse, é como se ela fosse a queridinha de Deus, e os outros não prestavam. Tem alguém aqui comigo? Não é sobre você ser o queridinho ou sobre você ser o sofredor. É sobre a vontade de Deus. É sobre a vontade de Deus, sempre será sobre a vontade de Deus. No momento que Ana falou, Senhor, quando tu me deres um filho, esse filho, ela não fala se o Senhor me der, ela fala quando me der. Ela teve convicção e certeza. Quando ela olhou para a situação de Israel, ela falou, Israel está precisando de alguém referência. Israel está precisando de um profeta de Deus. Israel está precisando de um sacerdote. Israel está precisando de um juiz. E ele será gerado através de mim. Tem alguém dizendo, ei, as igrejas estão precisando de alguém que pregue de verdade. As igrejas estão precisando de alguém que tenha unção. Não é sobre você procurar alguém para você ir e essa pessoa tocar em você. É sobre você falar, Senhor, gera em mim. Eu quero ser esse pregador. Eu quero ser essa pregadora. Eu quero ser esse cantor. Eu quero ser esse evangelista. Eu quero ser essa pessoa cheio do Espírito de Deus. É o Espírito gerando em você. Ou então Deus fazer com que você ganhe essa alma que está perdida aí e está com essas pregações guardadas dentro dela. Quem foi o homem que ganhou Billy Graham para Jesus? Quem foi o homem que ganhou John Wesley para Jesus? Quem ganhou o apóstolo Paulo foi quem Estevão, no momento que estava sendo ali apedrejado. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Aí Jesus falou, o quê? Como assim essa oração? Quem fez essa oração foi eu? Quem é esse cara que está cheio de mim? Aí Jesus puxa o zoom na terra. Aí ele encontra o apóstolo Paulo totalmente com ódio dessa religião maldita. Quando ele vê Estevão ali sendo apedrejado, o ódio cresce nele. Ele falou, eu preciso exterminar com essa religião maldita que faz os jovens morrer por ela. A ira dele, ele falou, tem quantas cartas para Damasco? Me dá todas que eu vou acabar, vou exterminar. Quando ele sai cheio de ira no meio do caminho, a oração de Deus deu, a oração de Estevão, Senhor, não impute esse pecado, perdoa. Jesus fala, é agora que eu vou me encontrar com ele. Cai cego ao chão. Paulo, Paulo, por que me persegues? Quando Deus fala com você, é só você e ele.
Quando nós cantamos aqui, a tua presença me atraiu, quer dizer que você não conseguiu ver mais nada. Quando nós cantamos aqui, a tua presença me atraiu, quer dizer que os seus olhos tiveram sede, quer dizer que a sua alma teve sede, seu espírito teve sede, o seu corpo teve sede, e você ansiava e só queria e só quer isso para a sua vida. Não é uma religião que pode mudar a sua casa, não é uma religião que pode te dar uma direção, mas é um Deus vivo, soberano, acima de todas as coisas, que te dá direção, te dá relacionamento, mata a sua fome e te direciona para a eternidade. Esse é o Deus a qual nós pregamos, esse é o Deus a qual nós amamos, esse é o Deus a qual nos traz e nos alimenta e nos guia todos os dias até esses lugares. Deus falou, ela entendeu a necessidade da nação. Porque o reino vem a nós o teu reino. Vem a nós, não é vem a minha, vem a nós. Quando ela puxa para o zoom, quando ela fala nós, ela está falando sobre amar a nação dela. Quando você diz que você ama a sua cidade, Deus libera poder sobre você. Deus não vai liberar poder para você se você não ama a igreja dele. Sabe por quê? Você vai usar o poder para poder humilhar a igreja dele. Você vai usar o poder para poder tirar dinheiro da igreja dele. Tem alguém aqui entendendo? Mas quando você diz eu amo a igreja, ele fala, cheguei. Esse precisa de poder. Esse amor precisa de poder. Quando você diz eu amo a minha cidade, ele diz esse amor precisa de poder. Esse amor precisa de revelação. Esse amor precisa de comunhão. Então não é sobre eu ser alguém algum dia. Não é sobre eu estar em algum lugar algum dia. É sobre eu amar aqueles que estão comigo hoje, agora. Seja na empresa, seja em casa, seja na igreja. Eu amar essas pessoas, Deus vai me dar poder. É a verdadeira fonte de poder. Deus deu o poder de filho para Ana. Deus deu o poder de gerar. Deus tocou no ventre, tocou no útero dela. Você não podia gerar, agora você pode. Porque é isso que você está fazendo. Você está tocando, amando a minha nação. A terra geme e sofre, esperando a revelação dos filhos de Deus, Romanos 8. Ela começa a orar. E a oração dela é diferente, porque ela sente a visitação de Deus. E ela começa como se estivesse embriagada, porque ele está próximo à coluna. Ele começa a olhar, vê ela orando de uma forma diferente. Não era mais uma forma mecânica. Daquele jeito que Ana orava, fazia muito tempo que ele tinha visto alguém orando daquele jeito, que ele falou, ei, não existe mais ninguém que ora assim. Hoje quem anda assim é bêbado. Então ele olha para ela e fala, ei, uma hora dessa você já está embriagada. A Bíblia diz, não se embriagueis com bebidas fortes, mas se embriagueis, mas seja cheio do Espírito de Deus. Naquele momento o Espírito de Deus foi até Ana, e ela já sentiu naquele momento, entendendo o que Deus estava respondendo. Ela estava orando pelo filho que Deus ainda iria dar para ela. Tem gente que já tem filhos, mas não ora para que eles sejam guiados, conduzidos pelo Espírito. Só ora para que ele não dê trabalho. Só ora para que ele seja bem sucedido. Só ora para que ele não seja doente. Mas e a vontade de Deus sobre ele? E a vontade de Deus sobre ele? Você tem a coragem de Ana falar, Senhor, esse filho não é meu, esse filho é seu. Os outros que o Senhor me der, eu farei do meu jeito, da minha maneira. Mas esse é teu. Esse é seu. Esse é seu. Sabe o que é? Mães que cansaram de lutar com suas próprias forças, entregaram os filhos na mão de Deus. Seu filho só anda doente porque ele ainda é seu. Seu filho só anda dando trabalho porque ele ainda é seu. Ele ainda é seu. Não adianta você falar, Deus, melhora para mim. Não é sobre mim, é sobre nós. Fala, Deus, melhora ele para a comunidade, para ele tocar na comunidade com o teu poder, com o teu Espírito, com a tua unção, com a tua glória. A minha geração, olha, apresenta aí, meu Deus, a minha geração não pode se perder por falta de pregador, por falta de homem com espírito de justiça, por falta de mulheres cheio da unção, cheio da glória, cheio do amor divino. Entrega para você ver o que é que Deus vai fazer. Eu te desafio nessa noite. Ana vai para casa. Ela gera o filho. Agora eu fico imaginando Ana andando pelas ruas. E alguém olhando e dizendo, está diferente, está inchada, está com os pés inchados.
Será que tropeçou? Será? Não, Ana estava gerando. Quando Deus começa a gerar coisas, gerar algo em você, quando Deus começa a gerar algo em você, começa a ver uma metanoia, uma transformação. Você começa a falar diferente, não porque você agora é um religioso, não estou dizendo que você vai dizer agora, eis que eu te digo, varão valoroso, pedra que derrubou o Golias, garganta profética. Não é sobre isso. Mas a sua palavra vai ter peso de amor nela. Você só não vai ver um colega de trabalho, você vai ver alguém necessitado de Deus. Você só não vai enxergar um marido problemático, você vai enxergar um marido que precisa de Deus. Porque a sua visão vai mudar, você vai enxergar do ponto de vista de Deus. Aquilo que não tinha mais esperança, você crê. E ainda que morra, ressuscitará por aquilo que você carrega e por aquilo que você ama. Por aquilo que você que te transformou, também é capaz de transformar. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Chega o tempo, Ana dá a luz. Primeiro ano não sobe para o templo. Já começa o murmúrio aí, ó. Deus abençoou. Já mudou, esqueceu, ó. Nem sobe lá no templo, tem nem coragem de subir no templo mais. Deus abençoe é assim mesmo. Só que Ana era alguém altamente apaixonada por Deus. Ana era alguém de experiência com Deus, para a geração onde Deus só vinha para pessoas, para fazer um trabalho específico, Ele mandava o Espírito dele. Ele só falava com profetas e pessoas com propósito. A partir do dia que Jesus morreu e o véu foi rasgado, Ele falou, eu estou aberto para todos vocês, no mesmo grau profético, sacerdotal, no mesmo grau de amor, no mesmo grau de filho. Aí você está esperando uma unção sobre a sua cabeça para você ir para o secreto. Você está esperando uma unção sobre a sua cabeça, uma oportunidade no púlpito para você achar que Deus vai falar com você. Aonde está o teu secreto, meu filho? Onde está? Mas eu imagino 8 anos, Ana ali explicando para o filho. Você vai passar por isso, você vai passar por aquilo. Era uma criança, gente. Mas ela não, é necessário, é 8 anos de intensidade. 8 anos de intensidade. Samuel, olha, os outros podem cortar o cabelo, mas você não pode, porque eu te consagrei. Você é o nazireu. Eu te apresentei a Deus, Deus tem um negócio com você diferente. Vai chegar um dia que Deus vai te chamar para conversar com você. Ele vai explicar melhor do que eu posso te explicar, meu filho. Então quando Samuel chega ao 8º ano de vida, ele é levado na porta do templo, ele não se sente abandonado pelos 8 anos que ele passou de escola na casa da mãe. Entendendo, ela falou, olha, a mãe pode ser muito boa para você, mas quem vai cuidar de você agora é muito melhor e maior que ela, é o próprio Deus. Na casa de estranhos. Então existia um propósito. Imagina agora Samuel chega na casa de Eli, totalmente problemático, porque ele está se sentindo rejeitado. Eu não sei qual era o tipo de humilhação que os irmãos dele, através de Penina, fazia com ele. Eu não sei. Eu não sei o que é que Penina deferia palavras contra ele, não sei quais eram essas palavras. Mas existia um propósito no meio dessa humilhação. Repete assim comigo, existe um propósito no meio dessa humilhação. Existe um propósito, entenda. Existem pessoas que são traumatizadas. Existe uma diferença entre traumas e situações difíceis da vida. O trauma, ele é feito por coisas inesperadas, em uma fase de vulnerabilidade. Em uma fase que a pessoa necessita de alguém que possa protegê-lo. Por exemplo, você não foi criado para... Você não foi feito para um dia você estar saindo para ir trabalhar e de repente alguém dá um tiro na própria cabeça e você vê a pessoa se suicidando à sua frente. Você não foi criado para ver alguém se matando, tirando a vida do outro. Traumas que a guerra traz, que alguns trabalhos levam a algumas pessoas. Isso é trauma, é um choque inesperado, é algo que você não esperava. Dificuldade da vida pode ser, talvez você passou fome porque a sua mãe não tinha condição de te dar algo. Dificuldade da vida. Mas você venceu, você precisa encontrar. Você precisa encontrar e vamos lá, feche seus olhos, você que pode. Feche seus olhos, você que pode.
Eu vou pedir para você encontrar essa criança aí que está perdida dentro de você mesmo. Talvez foi uma situação, não é difícil você fechar os olhos, só estou pedindo para você fechar os olhos. Talvez foi uma situação que você passou, tão árdua, tão pesada, e aquele dia ficou marcado na sua vida. Talvez você como criança na casa de alguém, ou talvez na casa dos seus próprios pais. Talvez quem era para te proteger um dia, tocou em você de forma que não era para te tocar. Talvez você passou um tempo, uma fase da sua vida, de se sentir muito sozinho, muito abandonado. Você olhava para todos os lados e não via pessoas preocupadas, mas não via alguém que pudesse te amar. Não via alguém que pudesse te abraçar. Então eu peço nesse momento que você encontre essa criança aí dentro e você a abrace. Você abrace e diga: olha, esse tempo já passou. Eu me encontrei com o Senhor Jesus. E esse guardião está aqui hoje. Você sempre vai ter alguém para te guardar, e sou eu mesmo. E eu tenho um Deus todo poderoso, que Ele me alimenta e me sustenta e me dá forças e um olhar diferente para essa situação. Seja curado nessa noite. Seja curado por essas marcas lá do passado, por essas rejeições, esses abandonos. Talvez alguém que deferiu palavras que te penetrou, atravessou de um lado a outro. Libera aí, por favor. Diga o que aconteceu, fala o que passou durante esse tempo. Às vezes é a falta de comunicação, às vezes é a falta de você conversar consigo mesmo para poder vencer, para poder atravessar uma porta, que você tem medo do que você vai encontrar lá no outro lado. Fale que já passou, e que você se encontrou com Jesus. Talvez você via o seu irmão ser mais cuidado que você. Talvez você via o seu vizinho recebendo os presentes melhores que os seus, que você nem recebia. Talvez você nunca recebeu um presente de Natal. Talvez você nunca recebeu um presente dos dias das crianças. Mas essa fase já passou. Fale que já passou. Fale que já passou. Olha aqui para mim, você que pode. Talvez você passou por abusos, abandonos. Você carrega, isso faz duas coisas. Isso faz com que as pessoas elas tenham isolamento social. Sabe, ela foi isolada, se isola, ela tem medo de pessoas. Qualquer convite que faça, que vai ter um churrasco, vai ter ir ao shopping. Talvez o shopping ela consiga ir, porque tem pessoas que ela não conhece, ela não vai precisar dialogar, não vai precisar conversar. Tem pessoas que têm travas, que ela não consegue receber um abraço de seu ninguém. Ela confia só em uma pessoa ou duas, e ela tem medo, ela gerou aquilo, foi gerado no coração, esse monstro cresceu dentro dela. E ela ela prefere ficar no mundo dela, na vida dela, vivendo só ela e ela. Pode chegar até pessoas no meio do percurso, mas apenas para poder ajudar, mas ela não vai confiar de fato naquela pessoa. Ela diz: eu não confio em ninguém. Confio unicamente em mim mesmo, eu não confio nem na minha sombra. Isso é sintomas de traumas. Você está bloqueando também o amor de Deus chegar no seu coração. Quando você rejeita o amor de alguém, você está rejeitando o amor do próprio Deus também. Tem alguém aqui comigo? E você precisa passar por cima disso. Você precisa passar. Tem pessoas que têm medo de criar amizade e ela ser abandonada. Tem medo de criar amizades e ter um rompimento iminente, rápido, assim, do nada a pessoa descobre e para de gostar dela por algum motivo, alguma coisa. Então ela prefere não querer conhecer, ela prefere não querer ter amizade, não ter vínculos. Tem pessoas que a casa dela é fechada para outras pessoas porque ela tem medo de pessoas entrar lá e fazer o estrago que alguém algum dia fez. Quando você é curado, você não tem medo de alguém vir sobre você novamente. Você tem que entender. Quem abria as portas da casa para Jesus, também abria a porta da casa para Judas. Alguém aqui comigo? Tem pessoas que têm necessidade de estar falando o tempo todo, para que ela não escute outra pessoa e ela
Absolva o problema dela. Tem outras pessoas que têm necessidade já de estar o tempo todo com pessoas. Ela não consegue ficar sós. Porque ela também não foi curada em uma área para poder ela se encarar, para poder bater de frente com ela mesma. Ela tem que estar o tempo todo com a televisão ligada, um rádio ligado, o celular ligado, alguma coisa fazendo barulho, para ela não escutar o silêncio. E ela tem que conversar com ela mesma. Traumas, marcas profundas. Tem pessoas que dizem, eu nunca tive uma mãe, eu sempre tive que ser mãe, lá em casa eu sempre fui mãe. Minha mãe muito cedo, talvez minha mãe teve 10 filhos. Estou dando um exemplo. Talvez sua mãe teve 10 filhos, e ela nunca pôde dizer para você, eu te amo, porque se ela dissesse te amo para você, tinha que dizer, eu te amo para mais 9. E tinha alguém no meio dos 9 ali que ela tinha um problema. De rebeldia, ela não podia dizer te amo para ele. Tem alguém que talvez a minha mãe nunca me disse eu te amo, porque ela foi criada com pais, que foi de uma época que se falasse eu te amo para o filho, eles achavam que o filho ia virar um vagabundo, a mulher ia virar desculpa o termo, ia virar uma mulher vadia. Eu não sei como é que você foi criado. Minha mãe veio falar eu te amo, eu já tinha 21 anos. Depois que eu abri meu coração para ela, eu curado por Deus, entenda, quando você é curado, você consegue tocar quem está em cima, quem está abaixo, no lado. Eu curado por Deus no seminário, o primeiro dia das mães no seminário, eu comecei a conversar com ela e falar de quanto ela tinha sido especial durante toda a minha vida. Aí minha mãe começou, hoje eu perdi uma mãe naquele dia e ganhei uma grande amiga. Não existe ligações que minha mãe não termine dizendo eu te amo, meu filho. Sabe por quê? O poder está dentro de mim, está dentro de você. Isso quebra o jugo. Quebra, dilacera. E aquele que passou por coisas que feriram, que marcaram ela e não foram curados, corre o risco de repetir as mesmas coisas com a próxima geração. Ou então de uma forma excessiva. Eu nunca fui cuidado pela minha mãe, pelo meu pai. Então ela se torna narcisista. Ela quer cuidar tanto ao ponto de querer separar o filho, de querer separar a filha do mundo exterior, aonde que ela tem um único controle. Não existe nora prefeito, não existe genro prefeito. O bom é só ela. Quem chegar próximo, ela vai tentar colocar um jugo muito pesado. Ou então vai deixar de um jeito abandonado. Não quero. Eu nunca tive ninguém, então eu não sei fazer isso por alguém. Está dando para entender, igreja? Eu não sei em quais extremos você está. E eu vou te falar um negócio. Talvez o que eu estou falando, talvez falar, olha, pastor, isso não é para mim. Claro que talvez não possa ser para você. Porque nem todo mundo carrega as mesmas marcas emocionais. Nem todos reagem da mesma forma quando nós falamos de formas emocionais. Tem pessoas que são facilmente feridas. Tem outras que tem que causar algo, tem que ser muito forte para poder ferir. E quando ela é ferida, ela tem muita facilidade em ser curada, em curar. Eu era alguém muito complexado. Tinha um complexo de inferioridade terrível. Então tinha uma necessidade de exposição muito grande. Entenda isso aqui, ó. Tem pessoas que quando ela tem um complexo de inferioridade, ela faz questão de ir para um lugar e querer derrubar a imagem de alguém ali dentro. Ela começa a falar, olha, fulano de tal, já viu os tipos de roupa que fulano de tal veste? Tenta denegrir a imagem de pessoas próximas. Não importa o lugar que ela vai na igreja, ela fala, você viu, fulano de tal, tudo que ele faz é na panelinha deles. Tudo que eles fazem é do próprio jeito. Tem necessidade, sabe, de expor outras pessoas. Tem necessidade de gerar atritos, de gerar algum confronto, para que ela salve a imagem dela. Hoje é noite de você ser curado, por favor. Por favor. Por favor. Porque tem a necessidade de pessoas expor o problema e querer resolver o problema. Quem quer resolver o problema, vai direto à fonte e fica entre a pessoa e ela.
Quem tem necessidade apenas de expor o problema, vai na pessoa e espalha para todos que foi a pessoa, e quem é o problema é a outra pessoa. Quem é você no meio disso tudo? Quem é você no meio disso tudo? Eu conversei com fulano de tal e teve coisas que ele falou que eu não gostei, teve coisas que ela falou que eu não gostei. E expõe a pessoa do ponto de vista dela. Não quer dizer que isso ali foi verdade ou foi mentira, mas ela tem essa necessidade de exposição. Tem essa necessidade. Eu não concordei, eu não vou concordar, eu não quero isso para a minha vida. Você tem alguém assim na sua família? Por favor, não fala, fala não. Sempre tem alguém na família que tem que ser o último a saber das coisas. Por quê? Porque depois que ela souber, se ela for a primeira a souber, ela vai distorcer tudo para todos. E vai ser algo que não vai ter mais conserto. Eu sou o último a saber. Sim, meu amigo, porque quando você é o primeiro a saber, você é o primeiro a destruir tudo. Ah, porque comigo é assim. Ninguém consegue falar, porque eu falo logo a verdade que tiver te falar, eu falo na cara. É as suas verdades. Tem pessoas que têm verdades próprias, não quer dizer que é a verdade absoluta da situação. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Quem vai deixar o Senhor curar nessa noite? São várias etapas para você passar, para você ir, para você chegar. Tem pessoas que ela tem hipercompensação. Ela tem que se compensar de alguma maneira, então ela se compensa defraudando, ela se compensa queimando a imagem de outras pessoas. Ela precisa estar fazendo algo para poder estar em evidência, porque senão ela sente que ela precisa fazer algo, ela tem que fazer algo. E aquilo que ela fazer, não pode existir alguém no mesmo nível ou melhor que ela. É um nível de competitividade que ela tem tão grande. Tão grande. Agora imagina Samuel chegando na casa de Eli, cheio de complexo. Ele ia arrumar logo uma treta com os filhos de Eli, que ele ia falar: meu filho, vaza daqui de casa que você é problema, você é encrenca. Só que quando Samuel chegou na casa de Eli, ele foi um bálsamo na vida de Eli. Eli, que já estava sem esperança para com os seus filhos, tudo desviado, cheio de razões. Vem alguém que diz: meu Senhor, tu me chamaste? Não, eu não te chamei, Samuel. Na terceira vez ele fala: meu Senhor, tu me chamaste? Ele fala: caraca, esse moleque cheio de amor, Deus já foi procurar ele, eu conheço. Só tem alguém que fala assim, porque ele falava comigo antes, sacerdote. Ele falava comigo antes. Samuel, se você ouvir mais uma vez, diga bem assim: eis-me aqui, Senhor. E eu imagino no coração de Eli, ele cheio de expectativa, querendo saber se Deus voltou a falar com aquela geração. E Deus sim falou com Samuel. E Deus disse que havia um tempo de justiça sobre a casa de Eli. Eli chega pela mente e fala: Samuel, Deus falou contigo. Ele vê Samuel meio mudando de assunto assim: Samuel, se Deus falou, fala a verdade para que ele não te cobre. Falou, meu Senhor, falou isso. Ele naquele momento quebra, mas não deixa a palavra descer ao coração. Ele só sente rejeitado por Deus, mas não quer se sentir curado por Ele. Esse a síndrome de Saul. Saul, Deus rejeitou, veio ao contrário, veio dele procurar, falar: Senhor, me perdoa, eu falhei. Ele chamou Samuel: vem aqui comigo e fala aqui como se ainda Deus estivesse comigo. Porque ele estava preocupado com a multidão, ele não estava preocupado com o relacionamento. Amém? Então, quando a gente entende tudo isso, nós passamos a saber sobre o cuidado e o zelo de Deus na nossa vida. Para nós encerrarmos, Samuel, ele foi dentro da casa de Saul, de Eli. Referência, um bálsamo, alguém que deu certo. Porque em nenhum momento ele se colocou como um filho de Eli.
ele o tempo todo sabia que era filho de Deus. Porque a mãe dele criou ele para ele ser esse tal. Alguém que amasse a Deus. Alguém que fosse apaixonado por Deus. Sabe, eu não sei se você gasta tempo com o seu filho falando sobre coisas da Bíblia. Eu não sei se você quer fazer do seu filho um profeta ou um TikToker. Eu não sei se você quer fazer do seu filho alguém ungido ou um youtuber. Não sei. Eu não sei se você tem prazer em querer ensinar para o seu filho as coisas da Bíblia, ou você dá um celular para ele te deixar em paz. Não sei. Mas existe uma responsabilidade sobre você. Existe uma responsabilidade sobre você. Existe uma responsabilidade sobre você. Samuel, ele se torna alguém tão referência quando chega nos últimos dias, que ele está prestes a morrer. Ele fala: eu preciso ser levado até a geração. Aí ele faz uma pergunta que me deixa assim em choque. Ele diz assim: tem alguém em Israel que eu defraudei e eu preciso me consertar? Cara, um líder, um profeta, sacerdote e juiz. Cabeça erguida, cheio do Espírito Santo. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Eu não sei qual é o tipo de mãe que você teve. Eu não sei como Ana era julgada por Samuel. Eu não sei como era a cabeça de Samuel. Mas só por ele ter dado certo, tenho certeza e convicção que ele tinha uma mente e um coração grato à mãe que ele teve. E não é sobre Ana ter sido boa ou amar a mãe. É sobre Samuel estar resolvido. É sobre você estar resolvida. É sobre você estar resolvido referente à sua mãe. É sobre toda vez que você for fazer algo, você não se lembrar o que ela fez um dia. Porque se você se lembrar o que ela fez um dia, você vai fazer de qualquer jeito, como se ela não fosse merecedora das suas obras hoje. É sobre ter honra quando você pronunciar o nome dela, não ter desprezo. É sobre você honrar não só com palavras ou só com presentes para poder comprá-la, mas sim é quando ela olhar para você, ela saber que ela criou um homem ou uma mulher de Deus. E mesmo que ela não te direcionou para isso, você se encontrou com Jesus e disse: ei, tudo aquilo que você não fez, Jesus, ele terminou a obra na vida dele. E se ela já partiu, tem pessoas que carregam marcas de alguém que ela não tem o poder e a oportunidade de perdoá-la, então ela mesma se pune. Não é sobre você se punir porque você um dia foi um mau filho, ou porque você acha que um dia você não teve referência. Tem filhos que cobram a mãe: poxa, eu sou assim porque a senhora nunca me mandou em um dentista, eu sou assim porque a senhora nunca deixou eu estudar, eu sou assim, e imputa tanta coisa à mãe, e teve a oportunidade de fazer tudo certo depois que saiu. E até hoje não faz e culpa o tempo ruim, porque a mãe não liberou amor suficiente que ele achou que era digno de receber. Hoje Jesus está transbordando amor sobre ele. Ele diz: não, eu não quero. Sabe por quê? Tem coisas que só Jesus pode fazer por você, você está cobrando da sua mãe. Tem coisas que só Jesus pode fazer por você, e você está. Só porque talvez você sabe que é a única pessoa que suporta, então você humilha. Você fala o que dá na sua cabeça. Para pessoas na rua que você nem conheça, talvez você respeita, você honra um chefe na CBE que não está nem aí para você, ou seja lá onde que você trabalha, no shopping, não sei onde você trabalha. Talvez um cliente seu, você honra mais do que os seus pais. Um colega na escola, um colega na faculdade, um professor, você consegue honrar mais do que você honra os seus pais. Porque hoje ele depende de você, talvez ela hoje dependa de você. Aí você aproveita para poder humilhar, para poder falar as suas verdades. Aquilo que não deu certo na sua casa, na sua vida, você vai lá e lança sobre ela hoje. Honra.
teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Cada dia que você desonra eles, você está tirando um dia da sua vida. Você está adquirindo uma doença nova. Você está deixando as suas veias mais grossas para você ter um problema no seu coração. Porque é Deus que falou isso. Honre para que se prolongue. Não honre, então logo ao contrário, você está diminuindo os seus dias de vida. Tem pessoas que saem de um problema e entram em outro. Conserta uma coisa, quebra outra. Por quê? Não consegue honrar. Mas ela não merece, não é por causa que ela merece, é por causa de quem você se tornou no meio do caminho com Jesus. É por causa de quem você é. Você não honra porque as pessoas são, você honra por quem você é. Você faz por quem você é. Que possa se destravar hoje na sua vida. Que hoje possa existir um novo dia na sua vida. Tudo começa com a cura aí, no seu íntimo, no seu interior. É sobre você se encontrar com Jesus. É sobre você amar a Jesus. Eu quero orar com vocês. Amém? O princípio é básico. Uma viagem de 1000 milhas começa depois do primeiro passo. Você vai ver as coisas começar a fluir na sua casa, na sua vida. Você vai ver as coisas começar a fluir. Vai vir um tempo de chuvas de bênção sobre você.